Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, bem-vinda. Oi, boa noite, Fernando, Nadédia, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Bom, a gente vai começar esse Viva Voz com informações em Brasília. A gente vai falar sobre a sabatina que foi cancelada, em princípio cancelada, será agora só realizada no ano que vem, de Jorge Messias, indicado pelo governo ao Supremo Tribunal Federal. Vamos então com Samantha Klein, que explica pra gente o que aconteceu. Samantha. Pois é, Fernando, portanto, cancelada, ou pelo menos suspensa até o momento, a sabatina do atual advogado-geral da União, Jorge Messias. Foi uma determinação aí do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele fez uma leitura do comunicado que depois divulgou para a imprensa, afirmando que foi cancelado esse calendário. O que era o calendário? Uma previsão aí do dia 3 de dezembro para a leitura da mensagem. Havia, inclusive, segundo algumas fontes, havia aí uma possibilidade de fazer essa leitura, portanto, da indicação, mesmo sem o comunicado oficial do presidente ao Congresso Nacional, mas ele acabou desistindo. É claro que teve toda uma articulação aí do governo federal. O próprio presidente Lula conversou com o relator dessa indicação, o senador Weverton Rocha, que é um aliado do governo e também muito próximo de Davi Alcolumbre. Eles almoçaram ontem, Weverton teve conversas com Davi Alcolumbre e aí se chancelou que realmente não era o momento de fazer essa sabatina. Com isso, a sabatina deve ficar somente para o ano que vem. Inclusive, foi o que comentou o presidente da CCJ no Senado, o senador Otto Alencar, que é outra pessoa bastante próxima do presidente Lula. Apesar disso, a nota de Davi Alcolumbre foi bastante dura. Ele acabou falando ali no plenário que era uma omissão de pura responsabilidade do governo federal. Nessa nota longa, ele disse o seguinte, que grave e sem precedentes essa omissão, é uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do poder legislativo. Nessa nota, Alcolumbre ainda diz o seguinte, que para evitar a possível alegação de vício regimental no trâmite da indicação, fez-se então esse adiamento. Portanto, o que se tem? No bastidor, os líderes coordenaram aí, combinaram que essa sabatina só pode ser realizada no ano que vem, ainda que Davi Alcolumbre não faça essa indicação de forma aberta. Ele demonstra ali bastante insatisfação. Weverton Rocha, depois dessa confirmação aí do adiamento, conversou com a imprensa. O que ele disse? Que ele ainda usou aquela expressão de colocar o pino na granada, que ele primeiramente tinha falado para a reportagem do jornal O Globo, e aí depois questionando ele disse o seguinte, não, eu vou buscar colocar de volta o pino na granada. Ele acabou usando novamente essa expressão hoje, ou seja, ele fala em desarmar os ânimos. E aí ele fez essa intermediação, essa mediação entre o presidente Lula e Davi Alcolumbre. Também ficou combinado, segundo ele, que Lula vai fazer uma ligação para Davi Alcolumbre assim que ele voltar do Nordeste. Ele tem uma viagem indo para o Nordeste e volta somente na quinta-feira. Portanto, essa ligação deve ocorrer até o final da semana. E aí essa sabatina realmente deve ficar somente para o ano que vem, até porque estamos muito próximos aí do recesso parlamentar, que deve começar entre o dia 17 e 18 com vocês. Tá certo, obrigado, Samantha Klein, em Brasília. Vera, vamos lá, por que Alcolumbre decidiu pelo cancelamento, o adiamento dessa sabatina? Porque havia uma questão ali de impossibilidade regimental de prosseguir com ela, né? Uma vez que o presidente não mandou a mensagem
confirmando a indicação do Jorge Messias para a vaga no Supremo. Ficou uma situação esdrúxula, inédita também, nunca vi isso, em que o nome dele chegou a sair no Diário Oficial, mas a mensagem oficial que é necessária para que seja feita a leitura, para que seja aberto o prazo para a votação na CCJ, nunca chegou. E aí ficou esse limbo, um limbo regimental, um limbo legal. O presidente do Senado chegou a consultar a assessoria jurídica da casa a respeito de se seria possível proceder à leitura do DO, já que não tinha a mensagem. Como isso nunca foi feito e o regimento, é claro, a mensagem presidencial, se entendeu que não, que isso, se fosse feito, poderia gerar uma nulidade, poderia ser, inclusive, judicializado depois. E aí não houve outra saída diante... É verdade, a palavra que ele usou é correta, é uma omissão do governo. O governo deu um passo, ou seja, o presidente comunicou a imprensa, comunicou o Messias, ele se pôs a campo. Então não é que a imprensa inventou que ele escolheu o Messias, porque ele fez tudo isso, e ele, inclusive, publicou no Diário Oficial, portanto, tem um ato oficial de escolha do Messias. O Messias chegou a mandar cartas ao próprio Alcolumbre, aos demais senadores, soltou uma nota agradecendo a indicação. Então, a indicação houve, não foi um surto de alucinação coletiva. E aí, a mensagem nunca chegou. Se deu um passo para a nomeação do novo ministro, né, indicação, e não se deu o passo seguinte, porque o presidente foi até ali à beira da água, viu que era muito fundo, ficou com medo de pular e recuou. Só que aí, quando ele fez isso, impossibilitou o prosseguimento de todo o rito. É uma coisa bem, bem doida. Eu nunca vi isso acontecer. A gente vira e mexe vê coisas que nunca aconteceram antes na política brasileira. Ela é pródiga nesse tipo de ineditismos, mas esse ali mostra que, no mínimo, o governo se precipitou quando fez a indicação do Messias da maneira como foi feita. E a gente falou aqui, aí quando a gente fala é assim, lá vão eles criticar, são do contra, mas é muito óbvio quando as coisas têm um potencial para dar errado. Essa era uma que tinha um potencial enorme para dar errado. Primeiro, ele queimou o filme com o movimento negro ao indicar um homem branco no Dia da Consciência Negra. Mas quanto a isso, eu falei aqui. Falei, olha, isso é muito feio com a sua base, vai pegar mal, mas não vai tirar nenhum voto do Lula, porque mesmo essa base de esquerda e progressista não vai deixar de votar no Lula por causa disso, porque as opções estão todas à direita do Lula. Mas a questão com o presidente do Senado, essa sim tem um potencial de causar um estrago para o governo. E expliquei por quê, porque o Davi Alcolumbre, ele é esse político que tem essa característica de não deixar as coisas passarem, de cobrar as faturas na mesma hora, de ser meio vingativo, de usar a caneta de acordo com as suas próprias conveniências. E ele deixou claro que não gostou da indicação, da maneira como ela foi feita, apesar de ser uma prerrogativa do presidente da República. Então, ele começou desde o dia 1 a manifestar essa contrariedade. Só que o dia 1, gente, é 20 de novembro. E hoje a gente está já em dezembro, no dia 2 de dezembro. Se passaram 13 dias sem que o tal telefonema fosse feito. E ainda agora, Samantha nos diz que ele vai ligar para o Alcolumbre quando ele voltar do Nordeste. Não é que ele está indo para um lugar longe, que teria que fazer um interurbano internacional, não. Ele está indo aqui, para dentro do Brasil. Não custava nada, antes da viagem, falar com o presidente do Senado, explicar o que está acontecendo e marcar essa conversa. Eu acho que todas essas demoras em procurar o diálogo, elas vão dificultando o trâmite. Ele não vai esquecer. Não é porque vem um recesso que ele vai esquecer o que aconteceu e que ele teve de retirar uma votação que ele tinha marcado. Então, as coisas ainda continuam muito mal paradas. E o presidente tem falado mais com o Donald Trump que com o presidente do Senado brasileiro. Isso aí mostra que alguma coisa muito errada na articulação política do governo está acontecendo. E um detalhe, ele continua agora sendo advogado-geral da União. Nesse período aí que a gente vai ter entre esse recesso, aí pode acontecer de alguma coisa, ter que se manifestar. Sim. Com relação a alguma ação do governo. Tem toda a razão, eu não tinha pensado nesse aspecto. Ele vai continuar exercendo a sua função como AGU. Na verdade, deveria deixar o cargo e já ser substituído e se pôr a campo só para fazer campanha. O
O Flávio Dino fez isso no período em que ele foi designado, ficou mais um pouquinho no Ministério da Justiça, terminou umas entregas que ele tinha e já foi fazer campanha. E aí, depois de aprovado, ele foi um trâmite também bem maluco, porque ele era senador. Aí ele foi aprovado pelos senadores e voltou para o Senado, num período entre a aprovação dele e a posse. Aí ele, já ministro designado, aprovou uma série de projetos no Senado como senador. Mas o Messias deveria deixar o cargo e a paisana ali como um civil e de gabinete em gabinete buscar votos, porque isso ajudaria a reduzir a antipatia que existe em relação a ele. Hoje mesmo teve um rolo lá com a bancada do PL, a gente vai tratar da crise do PL, e aí eu falo um pouco mais sobre isso, mas a coisa não tá boa para ele, não tá fácil. E esse vai não vai da indicação só piora, cria uma sensação no Senado de que eles estão sendo feitos de idiotas e de que o presidente tá brincando com uma coisa séria, que é a prerrogativa que é do Senado de sabatinar e aprovar os indicados para o Supremo Tribunal Federal. Vamos então para o assunto da crise do PL. Ontem a gente já falava sobre essa situação, os problemas entre a família Bolsonaro, agora algumas tentativas também de apaziguar. O Igor Cardim tem informações aqui para a gente. Igor. Pois é, Nadede, após essa briga pública, entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, os filhos Carlos, Eduardo e também Flávio Bolsonaro, o diretório ali do Partido Liberal vai se afastar dessa negociação com Ciro Gomes pelo governo no estado do Ceará. Uma reunião realizada hoje à tarde aqui em Brasília, ficou acertado então que o partido vai procurar um outro nome, já que Ciro não agrada todas as alas ali mais ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ligadas à família. Essa decisão foi tomada em um encontro entre o senador Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, Michele Bolsonaro e André Fernandes. Após esse ataque coordenado ali dos filhos a madrasta, Michele Bolsonaro, hoje de manhã o senador Flávio Bolsonaro disse que houve até um pedido de desculpas de Flávio Bolsonaro a Michele. Ela também teria pedido desculpa ao filho do ex-presidente e agora então Flávio saiu ali da reunião dando aval para a posição de Michele dentro do partido, disse que ela faz parte do núcleo duro do PL e que as posições da família serão levadas em consideração. E aí André Fernandes disse que costurou essa aliança no Ceará com o apoio e o aval ali de Jair Bolsonaro, que Michele não sabia dessa negociação, mas que agora vai acatar a decisão do Diretório Nacional para suspender as negociações com Ciro Gomes. Então a gente avançou nessas articulações, tentando sim fazer ali uma aliança, uma composição para derrotar o PT no estado do Ceará. O presidente Bolsonaro desde sempre ciente disso, Houve, como falou aqui o Flávio, um ruído de comunicação. A eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, não teve ciência de toda a movimentação que foi feita e acabou acontecendo aquilo que aconteceu no evento. Faremos essa composição em conjunto, acato a ordem do Diretório Nacional, do presidente Valdemar e do presidente Bolsonaro, que lá atrás havia me autorizado a tentar essas articulações, mas, ao que tudo indica, pelo momento, nós vamos dar uma pausa, nós vamos repensar, nós vamos analisar um futuro melhor para o estado do Ceará. Já Flávio Bolsonaro disse que essa discussão é coisa do passado e que essa reunião deu um passo importante para o amadurecimento e a demonstração de maturidade de Michele e de André Fernandes, o que ele chamou de grande liderança cearense. Fernando, Nadede e Vera. Obrigada, Igor Cardim. A nossa ouvinte Tereza Miguel está aqui, Vera, questionando. Estará surgindo o michelismo? E aí, pelo que o Igor nos traz, eles estão tentando não levar esse racha tão longe, né? Ficou muito feio, ficou evidente que não deu ali 2 semanas desde que o pai foi preso e o pau já estava comendo na família, que isso era uma briga pelo espólio do Bolsonaro, que isso evidencia que eles estão longe de ser a tradicional família brasileira que eles pregam, e eles esperam fidelizar o eleitorado conservador, inclusive religioso, com essa conversa, principalmente ela, Michele Bolsonaro, que tem uma ligação real com igrejas evangélicas.
Então estava ficando tudo muito explícito, essa briga em praça pública, deram um passo atrás, inclusive, desculpa, com essa suspensão dessa aliança também, ela esdrúxula, sobre a qual eu falei ontem, né? Uma aliança entre o bolsonarismo e o Ciro Gomes, que até a semana passada estavam se estranhando, não se davam bem e tinham todas as críticas possíveis um ao outro. Bom, e outro tema, ainda falando a respeito de crise no PL, a gente trouxe ainda há pouco no repórter CBN, Vera, a questão sobre o mandato de Carla Zambelli, né? O relator do processo contra ela na CCJ, o deputado Diego Garcia, apresentou um parecer contra a cassação do mandato. Disse não ter encontrado provas de que ela ordenou a invasão ao Conselho Nacional de Justiça, o que contradiz o que mostra o próprio processo judicial, né? Maravilhoso que ele não encontrou provas. Ele não tem que encontrar nenhuma prova. Ele não foi comissionado para encontrar nenhuma prova, para procurar, nem mesmo procurar. Ele só tinha a função de relatar um processo de cassação que foi determinação da Justiça. A Justiça condenou a deputada Carla Zambelli depois de a polícia encontrar as provas a que ele se refere e o Ministério Público entender que aquelas provas eram de fato provas, fazer uma denúncia, a Justiça receber essa denúncia e depois um colegiado de ministros julgar essa denúncia, entender que ela era procedente e condenar a deputada. Então, houve todo esse trâmite, esse sim o trâmite que tem que se debruçar sobre as provas e que resultou na condenação dela, na prisão dela no exterior e na determinação de que ela tem de perder o mandato. Então, é outra situação que não encontra amparo na lógica, no bom senso e nem na lei. É a Câmara, de novo, dando uma banana para a opinião pública, desafiando o Poder Judiciário, agindo a revelia do que é a sua atribuição, porque eles não conseguiram passar a PEC da blindagem, então não está valendo nenhuma regra segundo a qual eles têm a capacidade de dizer quem pode ser investigado ou não, quem pode ser condenado ou não. E eles têm de cumprir essa decisão judicial. Não é algo que eles podem optar por cumprir ou não. Não é algo facultativo para a Câmara dos Deputados. É uma obrigação que eles têm de cumprir. Então, vai se criando um divórcio entre o que faz a Câmara e o que a sociedade espera que o Poder Legislativo faça. É que não é dizer que o Poder Judiciário vai determinar ao Legislativo tudo o que ele vai fazer e não há de se falar em criminalização da política, nada disso. É uma situação em que uma deputada, segundo toda a investigação judicial, contratou um hacker para invadir o sistema do judiciário, tentar produzir provas contra um ministro da mais alta corte do país e, a partir disso, facilitar, sabe-se lá qual conspiração maluca para impeachment do Alexandre de Moraes ou para qualquer outra coisa. Então, é disso que a gente está falando, não é de tentativa de criminalização da política, é de um evento em que a política se une a um criminoso para cometer um crime. Então, é obrigação da Câmara dos Deputados cumprir a exigência de cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, mas não é a primeira vez que o Conselho de Ética da Casa cumpre esse papel corporativista. A gente falou disso aqui ainda ontem, e, de novo, a demonstração que eles dão é de que não estão nem aí para a opinião pública e nem aí para a justiça. A Isa Staciarini, em Brasília, está de volta. Tem mais informações, atualização sobre esse caso envolvendo a deputada Zambelli. Isa. Fernando, olha, a Comissão de Constituição e Justiça adiou por 2 sessões a análise desse relatório no processo contra a deputada Carla Zambelli. Esse movimento foi feito depois de um pedido de vista coletivo, após o relator do deputado Diego Garcia apresentar o parecer para rejeitar a perda do mandato dela. Zambelli acompanhou a sessão por videoconferência junto do advogado e o presidente da CCJ, o deputado Paulo Aze, informou que Carla Zambelli vai ter direito à palavra na próxima sessão da CCJ, marcada para a próxima terça-feira.
Tá certo, tá certo. Obrigado, Isa Staciarini. Bom, gera a expectativa de ter esse pedido de vista. Ganha tempo, né, Vera? Sim, já está ganhando tempo aí, era esperado. É isso, Fernanda. A gente vai terminando esse ano com tudo meio ali solto, tudo ficando para depois, tudo ali sem que a Câmara trate das coisas que tem que tratar, sem que o Senado trate das coisas que tem que tratar. E o ano que vem é ano eleitoral. A bancada dos foragidos intacta. Bancada dos foragidos ali intacta, eles não vão poder disputar a eleição, não tenham essa ilusão, né? Eu acho que muitos deles nutrem essa ilusão. O próprio Eduardo Bolsonaro, quando você vê entrevistas dele, ele ainda diz que vai ser candidato ao Senado, se bobear vai ser candidato a presidente da República, etc., sem se dar conta de que o processo contra ele também vai andar bem rápido, né? Vai andar no primeiro semestre do ano que vem, ele provavelmente estará inelegível quando chegar a eleição. Mas é isso, muitos BOs ficando para depois, ou porque o governo não se articula bem, ou porque a Câmara não quer saber de cumprir o que o Judiciário manda. Então tem ali uma completa desconexão entre os poderes que está levando a gente a esse momento atual. Depois reclamam por que a confiança nas instituições é tão baixa. A população vê, fulano é condenado, mas ele mantém o mandato. A pessoa vê, o fulano foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, mas o Senado não faz a sabatina porque o presidente não manda a mensagem. A pessoa não entende nada e ela acha que é tudo uma bagunça e ela está com a razão, né? Então, é nesse estado de coisas que está mergulhada a política brasileira nesse momento. A Nadédia trouxe o dado de ontem, R$460 mil por gabinete. Cada um. Mês, só no mês de outubro. Custa isso. É o nosso dinheiro, né? Custa isso, é o nosso dinheiro. Isso daí provavelmente equivale a muitos procedimentos do SUS, procedimentos para os quais as pessoas enfrentam filas quilométricas. Muitas vezes, na cidade delas, não tem o procedimento que elas precisam, mas assim segue o baile e vai continuar sem muita perspectiva de que neste último mês, menos de um mês já, que a gente tem até terminar o ano, as pessoas se entendam e cumpram o que se espera delas. Muito bem, a gente faz aqui o intervalo, você vai acompanhar o noticiário da sua região, depois tem o repórter CBN e o Viva Voz na sequência. Até já! De volta com o Viva Voz, agora às 6h32. Como a Vera falou anteriormente, o presidente Lula está falando mais com o Trump do que com Davi Alcolumbre. Hoje falou de novo, Isa Staciarini está de volta, traz pra gente o teor dessa conversa. Oi, Isa. Oi, Fernando. Olha, o presidente Lula telefonou para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pediu que o governo americano revogue as tarifas que ainda incidem sobre os produtos brasileiros. Lula também fez um apelo pela cooperação com os Estados Unidos para o combate ao crime organizado internacional. Foi a primeira vez que Lula tratou desse tema de segurança diretamente com Donald Trump. E na conversa, o presidente brasileiro falou sobre a preocupação do crime transnacional usando o paraíso fiscal nos Estados Unidos, em Delaware, que estaria sendo usado para lavar dinheiro fraudado no Brasil. Depois da conversa, Trump disse a jornalistas na Casa Branca que teve uma conversa muito boa com Lula, que já teve algumas reuniões com o presidente brasileiro e que gosta de Lula. Lembrando que essa é a terceira conversa entre os dois, na ligação de hoje, que durou 40 minutos. Lula considerou como muito positiva a revogação do tarifácio de 40% em cima de produtos como carne, café e frutas, mas ressaltou que outros itens ainda são alvo desse tarifácio. Lula afirmou que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações em relação ao combate ao crime organizado. Ele citou recentes operações do governo para asfixiar financeiramente facções, como a atuação do PCC no setor de combustíveis, e frisou que os órgãos de segurança identificaram grupos que atuam a partir do exterior. O Palácio do Planalto informou que Trump ressaltou total disposição em trabalhar conjuntamente com o Brasil e disse que vai dar apoio a iniciativas bilaterais para enfrentar organizações criminosas.
Fontes do Itamaraty disseram que esse contato de hoje foi muito cordial e que a ligação foi negociada entre os dois presidentes depois da última conversa entre Lula e Trump em outubro, quando o presidente brasileiro ficou com o telefone direto de Donald Trump. Fernando. Bom, obrigado. Isa Staciarini com informações em Brasília. Vera, vamos lá, 2 pontos importantes, né? Primeiro são os produtos que ainda são tarifados, tem café solúvel, tem uva, tem mel, tem pescados, tem ainda uma sobretaxa de 50%. E outra questão que envolve essa ameaça psicológica e militar na Venezuela, né? Olha, esses produtos eu acho que tem chance de serem isentos com o passar do tempo. A gente viu ali, enquanto a Isa nos relatava a conversa, a Globo News exibiu a fala do próprio Donald Trump a respeito da conversa com o Lula. Ele começa a falar, eu sancionei, aí ele fala assim, devido a certos acontecimentos. Veja que o Jair Bolsonaro não é mais nem citado pelo Trump. Virou uma nota de rodapé, certos acontecimentos, virou um sujeito indeterminado. Mas aí ele fala em seguida sobre o Lula. Eu gosto muito dele, ele é muito bom. Então reforça essa questão de que entre eles rolou algum tipo de química e um certo entendimento ali. Então, as questões ideológicas que estavam no cerne do início do tarifaço parecem ter sido totalmente afastadas. E isso pode facilitar um entendimento para que também esses produtos sejam isentados logo ali na frente. São produtos que também têm muita entrada com o consumidor norte-americano. A gente sabe que a inflação nos Estados Unidos está ali aumentando em razão dessa política tarifária do Trump, que é absolutamente ali discricionária, vem da cabeça dele e ia causar esse efeito e realmente causou. Aí a outra coisa são as outras sanções que caem sobre o Brasil, aquelas de natureza política. Essas até aqui a gente não tem nenhum aceno de que podem ser revogadas, que são as sanções pela Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e contra outros integrantes do judiciário, inclusive também familiares do ministro. Até aqui, nenhum aceno nesse sentido. Com relação à preocupante incursão norte-americana militar aqui na América do Sul, sobretudo tendo a Venezuela como alvo, o Brasil está tendo que usar toda a sua experiência diplomática para prosseguir com as negociações bilaterais de ordem comercial com os Estados Unidos, sem deixar que isso entre na pauta. Porque é uma situação em que, claramente, o Brasil é contra a maneira como os Estados Unidos estão se colocando militarmente no continente, se arvorando um direito que o direito internacional não lhe dá, de decidir abater embarcações, decidir prender ou até mesmo atacar algumas embarcações que ele declare que estão transportando drogas. Então, tudo isso contraria as diretrizes de direito internacional e aquilo que o Brasil prega que seja a relação entre os Estados Unidos e o continente. Mas o Lula está tentando dar um jeitinho de fazer ali, nos fóruns adequados, a crítica a esse unilateralismo americano, sem deixar que isso entre e azede a negociação pela revogação do tarifácio. É uma sintonia muito fina. É difícil você conjugar as duas coisas, mas até aqui parece que está funcionando. E está funcionando não por outra razão, a não ser pelo fato de que os Estados Unidos precisam rever essas tarifas, porque isso está gerando um preço muito alto para o consumidor americano. Então, é isso que está na mesa agora. Os interesses dos Estados Unidos, os interesses comerciais, e o Brasil fazendo um bom uso disso e fazendo com que isso se reverta ali em um aspecto positivo para o Lula. Porque a família Bolsonaro levou essas tarifas e ele está conseguindo, com o bom uso da diplomacia e da lábia, reverter uma situação que estava ruim para muitos setores empresariais brasileiros que na origem eram inclusive bolsonaristas. É isso. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta, até já. A gente está de volta com o Viva Voz. Quem está na linha com a gente é o Thiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo. Boa noite, Thiago. Boa noite, prazer estar aqui com vocês hoje.
Gente, Thiago, a gente viu aí uma notícia inesperada, né? O Lula não mandou a mensagem, não mandou o papel do Messias e, com isso, a sabatina foi cancelada. Nunca vi isso em todos os anos que eu cubro sabatinas de ministros do Supremo em Brasília. E, certamente, Davi Alcolumbre não ficou nem um pouco satisfeito de ter de recuar na data que ele tinha estabelecido para a sabatina e para a votação do nome do Messias em plenário. Como fazer para usar esse tempo que resta aí nesse ano e no início do ano que vem para tentar mudar o humor do Senado em relação ao indicado pelo presidente para a vaga do ministro Barroso no Supremo? Pois é, Vera. Na semana passada, o senador Everton Rocha, que é amigo do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e ele foi escolhido também para relatar a indicação do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, ele disse que jogaram uma granada sem pino no colo dele, né? E hoje, ao falar com a imprensa, ele disse que com o adiamento da sabatina do Messias, ele recebeu o pino de volta, né? Mas será que essa granada foi desativada mesmo? O Alcolumbre, assim, que quando anunciou que ele ia adiar, né, o processo ali de indicação do Messias ao Supremo, ele foi bem duro nas palavras dele, né? Ele disse que houve uma interferência no cronograma de votação do Congresso, né? Demonstrou muita irritação com o fato do governo segurar a mensagem presidencial para sacramentar a indicação do Messias, porque vale lembrar que sem a mensagem presidencial não tem como o presidente do Congresso fazer a leitura no plenário e encaminhar a sabatina do Messias. Então, seria um ato nulo e o governo poderia, inclusive, recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Então, diante disso, o Alcolumbre não teve muita alternativa, né? Ele teve que recuar e aceitar que o presidente Lula saiu na frente do placar dessa disputa. Mas, conhecendo a figura do Alcolumbre, isso não deve ficar barato, né? Eu falei com algumas pessoas agora à tarde para entender o que aconteceu e uma parte da frustração do Alcolumbre vem muito com uma declaração dada pelo líder do governo do Senado, Jacques Wagner, que ele disse na manhã de hoje que ainda não havia previsão para o Planalto enviar a mensagem da indicação do Messias para o Congresso. Isso deixou, mais uma vez, Alcolumbre muito furioso, né? Até porque o que está por trás disso, a gente sabe que é uma disputa de poder, né? O Alcolumbre, ele estava muito interessado em emplacar o nome do aliado dele, o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso, viu seus planos frustrados e viu o presidente Lula dobrar a aposta, né? Não só bancar o nome do Messias, que é a pessoa de confiança do presidente, como também segurar a mensagem presidencial. E por que o Planalto segurou a mensagem presidencial? Porque aí ele faz um controle maior do tempo. Porque sem a mensagem presidencial não pode ter a sabatina. E como o Messias ainda não angariou todos os votos necessários para ser aprovado, o Planalto vai segurando e vai controlando. Qual é o risco disso tudo, velho? É o Alcolumbre fazer o que ele fez com o ministro André Mendonça, sentar em cima da indicação e jogar somente para o ano que vem. Tiago, eu tenho uma dúvida aqui, que é a seguinte, que o Fernando me perguntou e eu confesso que eu não tinha parado para pensar nisso. O Messias vai continuar na AGU? Porque continuando na AGU tem até a possibilidade dele ter de ajuizar ações contra decisões do Senado, como na coisa, por exemplo, da derrubada dos vetos do licenciamento. Então, pode criar ali uma série de situações de mais animosidade, né? Já tem informação por aí sobre se ele continua nesse período que ele está na chuva? Assim, no momento, o Messias continua como advogado-geral da União, né? Ele vem acumulando uma função dupla, né? De indicado ao Supremo e também de advogado-geral da União. Se ele permanecer na chuva durante mais tempo, isso talvez o coloque em algumas posições de conflito com o Senado, né? O ministro Flávio Dino, por exemplo, que tem ali um certo entreveiro com o Messias, mandou a AGU instaurar um grupo ali para começar a fazer um pente fino maior sobre os casos de investigação
de supostos desvios de emendas parlamentares. Por que esse é um assunto espinhoso? Porque quando você fala de investigação de emendas parlamentares, já deixa ali deputados, senadores de cabelo em pé, né? É um tema hoje muito ruidoso nas duas casas. E nessas conversas reservadas, o Messias tem dito ali que ele é a favor da legalidade das emendas, né? Que ele não vê qualquer problema nas emendas PIX, que são alvos de investigação, né? E também ele vai ter que se manifestar nesse caso, né? Ele vai ter que tomar alguma iniciativa, ele vai ter que responder à decisão do ministro Dino, e se ele continuar à frente da AGU, seguindo adiante nessas investigações de emendas ou dando outros pareceres que o coloquem em conflito com o Senado, principalmente de bandeiras que são caras ali para a oposição ou mesmo para a centro-direita, isso talvez comece a minar o caminho do Messias para o Supremo. Agora, Tiago, uma outra questão, a tentativa de colocar panos quentes nessa briga pública entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, por causa de uma aliança política no Ceará. O que está por trás dessa lavação de roupa suja no clã Bolsonaro? Fernando, nos bastidores da política, pouca coisa tão reveladora quanto a lavação de roupa suja em público, né? E a família Bolsonaro, pelo que a gente tem observado, ela está fazendo um remake político da série A Grande Família, né? Com direito a conflitos e muito barulho, né? E o capítulo mais recente dessas trapalhadas do Bolsonaro envolveu uma disputa ali de poder entre os filhos do ex-presidente e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né? A gota d'água desse conflito aconteceu recentemente quando, num discurso no Ceará, a Michele criticou a aproximação do partido com o eterno presidenciável Ciro Gomes, né? Isso porque o Ciro Gomes sempre distribuiu um monte de bofetadas no Bolsonaro, né? A ex-primeira-dama, ela até foi capaz de orar e perdoar o ministro Alexandre de Moraes, mas ela não conseguiu esquecer os ataques do Ciro Gomes, né? E aí ela falou que era um absurdo o PL fazer essa aproximação, essa aliança com Ciro Gomes. Isso deu o que falar ali, os filhos não aceitaram, né, essa posição da Michele e começaram em público ali a malhar a primeira-dama, né, a ex-primeira-dama. Flávio chegou, inclusive, a dizer que ela é muito autoritária. Mas a origem desse conflito, Fernando, ele começou muito antes. Assim, uma reportagem do Globo mostrou que na semana passada a Michele fez uma piada que desagradou muito o Flávio, né, que durante uma reunião do partido ela falou que chegou a hora do Bolsonaro provar que ele é imbrochável, como ele costumava dizer que era quando ele estava na presidência, né? E isso deixou o Flávio muito incomodado, porque falou, poxa, gente, pode ter alguém gravando aqui, se isso vaza, não é legal, né? Vai parecer, enfim, vai virar meme, e isso pode causar uma confusão danada, né? E aí o Flávio falou isso também para demarcar ali os limites e para traçar um limite dizendo que ele é o porta-voz, né? Que ele que é o cara mais cuidadoso na comunicação do partido e tal, né? Mas assim, isso deixou também a Michele muito desconfortável, esse comentário do Flávio, né? E aí a confusão toda transbordou em público, né? Mas no final das contas a Michele saiu vitoriosa, porque hoje, depois do Flávio visitar o pai na prisão lá na cela da Polícia Federal, ele deu uma baixada na fervura da crise familiar e até pediu desculpas para a Michele, né? E, por fim, a Michele venceu essa disputa por hora, porque a aliança do PL com o Ciro Gomes no Ceará foi suspensa. Mexe com a família, mexe também com o partido, que está meio sem rumo, né, Thiago? Totalmente, assim, assim, na família do Bolsonaro sobra confusão, no partido do Bolsonaro falta comando, né? Porque a gente viu um episódio bem emblemático, assim, entre ontem e hoje, que foi um convite feito para um almoço com o Messias. A ideia era fazer uma reunião ali entre o Messias com alguns integrantes do PL e do Partido Novo nessa terça-feira. Eles almoçarem juntos e o Messias aproveitar para circular ali na oposição e tentar amolecer um pouco o coração de alguns integrantes, né? Quando esse convite veio à tona ontem, o grupo do WhatsApp do PL virou um muro de lamentações, né? Nem todos os integrantes do partido estavam sabendo que ia rolar esse almoço, e aí começaram a questionar. O senador
Jorge Seife até mandou uma mensagem criticando toda essa articulação envolvendo Messias, que não podia fazer uma sabatina no almoço do PL, depois ele se arrependeu, apagou a mensagem, mas aí a satisfação dele ficou registrada. Enfim, foi uma confusão danada. E aí esse episódio acabou agravando ainda mais o mal-estar que vive o partido, que tem que lidar com a crise da prisão do Bolsonaro, com essa disputa da família e agora com essa bateção de cabeça aí de um partido sem comando. É isso, Thiago Bronzato com a gente às terças e quintas aqui no Viva Voz, explicando esse vai e vem da política brasiliense. Obrigada por hoje, Thiago. Obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima. Valeu. Agora faltam 5 minutos para 7, nós voltamos a Brasília porque hoje teve discussão em torno da PEC da Segurança Pública. A Samantha Klein acompanhou e traz para a gente os detalhes. Oi, Samantha. Oi, Fernando, Vera e Nadédia. Pois é, essa foi uma apresentação da PEC da Segurança feita mais cedo dentro de uma audiência da comissão especial que trata do tema. E aí teve inclusive a participação dos governadores Ronaldo Caiado de Goiás e Tarcísio de Freitas de São Paulo, que aproveitaram também para fazer uma série de críticas ao governo federal. O relator da PEC, o deputado Mendonça Filho, disse que vai manter o nome da Polícia Rodoviária Federal, mesmo com ela tendo as competências ampliadas nessa PEC. A proposta do governo prevê que a PRF se transforme numa polícia viária, ou seja, uma espécie de polícia ostensiva da União. E o nome a ser modificado não agradou várias alas, inclusive os policiais, e Mendonça disse que vai manter, portanto, essa nomenclatura. Falou em várias outras modificações também nessa sessão da comissão especial, sobre aumentar aí o percentual de pena a ser cumprido para a progressão de regime, entre outros pontos. Ele também afirmou que a PM e a PRF poderão lavrar os autos de ocorrência. Esse tema aí pode trazer divergência, porque, em geral, essa é uma funcionalidade aí da Polícia Civil. Mendonça Filho também criticou o texto que veio do governo, disse que os pontos da PEC invadem competências dos estados e todos esses pontos serão retirados. Já os governadores também aproveitaram para fazer uma espécie de palanque político. Tarcísio de Freitas, por exemplo, disse que a PEC que chegou do Ministério da Justiça é pura cosmética e alfinetou o governo Lula com relação às operações para a derrubada de barricadas do crime organizado. Já o governador de Goiás disse que não aceita, por exemplo, o uso de câmeras nas fardas de policiais. O que tem de prático aí? Amanhã, Mendonça Filho vai apresentar o seu parecer para os líderes e aí deve fazer a leitura do parecer na próxima quinta-feira. Já com relação à votação, diz ele que é possível nesse ano, mas o recesso parlamentar está cada vez mais próximo. Com vocês. Obrigado, Samantha Klein, em Brasília. Pois então, Vera, virou um palanque, né? Nessa discussão. A questão de segurança virou um palanque. O projeto antifacção já foi bastante desfigurado. Com a PEC da segurança tem ainda menos boa vontade por ser uma mudança na Constituição e os governadores serem contrários. Então, duvido que ela seja votada este ano ainda. Se for votada esse ano, vai ser bem descaracterizada em relação à proposta do governo. E lá no Senado, que está tramitando o outro projeto importante nessa área, que é o projeto antifacção, o relator Alessandro Vieira também preparando mudanças, mas que não são mudanças necessariamente para restabelecer o texto do governo como o executivo esperaria. São mudanças para estabelecer outros dispositivos, outros mecanismos que não foram previstos nem na versão do Guilherme Derrite, nem na versão do Ministério da Justiça. Então vem aí uma 7ª, 8ª, sei lá que número de versão para esse projeto. Nada indica que o governo vai ver a sua proposta original restabelecida pelo Senado, ainda mais depois desse rolo com Davi Alcolumbre. Não acredito que esse projeto vá ter uma vida fácil no Senado, não. Muito bem, Vera, muitíssimo obrigado mais uma vez. Uma boa noite e até a próxima. Uma ótima noite para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.